o motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz aí a tua dúvida e logo em seguida eu vou estar explanando aqui o resumo que eu fiz. Vou falar o que eu falei para o Ricardo. Eu não tô aqui para querer ser o bambambam, longe de mim tal coisa. Isso aqui é uma visão Gessé de entender, entendeu? Vocês podem discordar, ou pô, eu nunca pensei que fosse assim. A gente vai construindo uma conversa, tá ok? Júnior, vai, Júnior. Valeu. Fala, rapaziada. Henrique. Fala, Ricardo. Jefinho já conheço, Gessé também. Uma honra conhecer vocês. Na primeira live eu sei que vocês não puderam estar, então surgiu um assunto, que esse assunto é uma dúvida minha, porém eu acredito que seja dúvida de várias pessoas, entendeu? Eu já li livros, já vi pessoas falando sobre o assunto, mas eu não sei se é um assunto que existe. Eu não sei se existe essa questão de autoridade espiritual. As pessoas falam, autoridade espiritual, autoridade nisso, autoridade naquilo, tal. E bateu aquela dúvida na minha cabeça. Eu falei, peraí, autoridade espiritual, o que é isso? O que quer dizer isso? Quando eu falo em autoridade espiritual, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer quando eu falo que eu tenho autoridade? Se isso existe, em que momento eu sei que eu tenho essa autoridade? Se isso existe, qual momento que eu sei que eu estou infringindo isso? Se isso pode ser infringido? E eu sei que é diferente de poder. A Bíblia diz que Jesus nos deu poder. Então sabemos que o poder foi dado por Jesus Cristo. Mas ele não fala a questão de autoridade. Entendeu? Quando pensa em autoridade espiritual, a gente já pensa logo, então eu posso expulsar demônio. Não, mas isso é poder. Entendeu? Mas eu posso botar a mão nos enfermos e ser curado. Não, isso não é autoridade, isso é poder. O que acontece? Eu escutei uma pessoa dando foi um testemunho antes dele se converter. Tem um colega nosso também que estaria na live, também já aconteceu isso com ele. Ele estava dizendo que ele estava num hotel com uma menina, ele não entendia nada de Bíblia, nada, não era cristão, mas ele ouvia no trabalho dele as pessoas pregando sobre Jesus, que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, tal. Ele estava num hotel com uma menina e de repente a menina, ela
acho que ela era macumbeira, tal, ela pegou um santo lá na hora lá. E ele, com medo daquilo, ele lembrou que no trabalho dele falava-se sobre Jesus, aquela coisa toda, expulsava demônio. Ele foi, botou a mão nela e expulsou o demônio dela. Isso sem conhecer Jesus. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, peraí, então a questão da autoridade, o poder, Jesus ele dá para quem ele quiser. Isso aí, meu, a gente pode até buscar, falar dos dons, né? A gente pode até buscar os dons com zelo, mas saber se vai ganhar já é outra coisa. Então, aqui vem minha cabeça, peraí. Então, nesse momento, ele teve autoridade, nesse momento, mas peraí, se existe essa questão de autoridade espiritual, esse cara não buscou nem conhecer Jesus. Entendeu? Ele não tinha uma vida igual a nossa de ficar buscando, de santificação, de se santificar, de orar em casa, de buscar tal. E ele, com o nome de Jesus, ele expulsou. Nós entendemos que o poder é diferente da autoridade. Mas o que é isso? Será que isso existe? Autoridade espiritual? Eu posso falar sobre isso? Que momento eu infrinjo isso? E que ponto eu sei que eu tenho essa autoridade espiritual que os outros falam, que os outros pregam? Isso é uma dúvida minha. Eu gostaria, eu não sei, gente. Sinceramente, eu não sei nada sobre esse assunto. Não sei. Eu tô aqui, eu perguntei o Gessé a primeira vez, e eu falei, eu tô aqui querendo aprender. Eu não sei se isso existe, eu não sei como isso se existe, como eu recebo isso, se isso eu busco, se isso eu peço a Deus, se isso é um presente, se isso é um dom, se isso eu tenho que buscar, se isso eu tenho que orar, se com isso eu tenho que jejuar, eu tenho que me santificar. O que é isso? Nessa primeira oportunidade, eu gostaria de colocar o meu posicionamento. Eu via esse assunto de uma maneira, após estudar, eu passei a ver de outra maneira. Entendeu? Eu volto a dizer, é um assunto que eu via de uma maneira, fiz algumas anotações e gostaria de passar aqui para vocês. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Primeiro eu fui pegar a etimologia da palavra autoridade. Porque as pessoas normalmente acham que autoridade espiritual, eu também pensava assim, tá? Devido a pregações, na internet o que mais você vê são pessoas falando que autoridade espiritual tem a ver com santificação, tem a ver com intimidade com Deus. E eu, estudando, eu vi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A definição de autoridade, eu achei algo que eu julguei assim interessante. Eu achei bem interessante. Quem tiver no celular pode dar um zoom. Tô com um pouco de dificuldade mesmo, é por causa da idade, né? Por causa da tela, não. Tá, beleza. Mas eu vou ler. Eu vou ler aqui, olha só. Autoridade, direito ou poder de ordenar, decidir, atuar e de fazer obedecer. Eu vou voltar para cá, como eu fiz a anotação, eu não preciso necessariamente estar nessa tela aí. Vou voltar aqui para a gente aqui. Foi o que eu anotei aqui, dentro dessa definição que o Google deu. Autoridade é um direito, é um poder. Poder não de coisas sobrenaturais, não é nesse sentido. Ordenar, decidir, atuar. O que me chamou a atenção foi a parte de decidir e atuar. E atuar. Na segunda definição, ela diz que é uma entidade que detém esse direito ou poder. Aí eu fui ver, entidade? O que é entidade? Eu fui mergulhando para poder entender melhor. E a parte da definição de entidade, eu gostei do que tange a filosofia, que diz assim, entre os escolásticos e cartesianos, a realidade total do ser individual, ou seja, autoridade para a filosofia é algo que é o eu pessoal. Se você tem o eu não com soberba, você já é uma autoridade. Entendeu? Então vamos lá. O que me chamou a atenção? Decidir atuar, decidir, direito ao poder de decidir, direito ao poder de atuar. Aí, eu botei aqui anotado assim,
diz que para se ter autoridade sobre os demônios, você precisa estar com a vida reta, íntegra e santa para com Deus, certo? Muita gente leva essa questão da autoridade para isso. Você tem que estar com a vida ali, ó, regrada no Senhor. Aí eu botei uma pergunta assim, então como entender Mateus 7, 22 e 23? Olha o que diz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que interessante, os caras expulsaram demônios, os caras fizeram maravilhas, e naquele grande dia, o Eterno vai dizer para eles o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E me chamou a atenção quem são essas pessoas ao qual o Senhor Jesus estava falando. Se você reparar, Mateus, ainda nesse capítulo, versículo 15, eu não sei se vocês estão com a Bíblia aí, se dá para abrir uma Bíblia online, né, aí numa aba aí diferente. No versículo 15, fala sobre os falsos profetas, nessa mesma passagem. O que seriam os falsos profetas? Porque nós sabemos que a Bíblia fala sobre os profetas, sobre os pastores. Eu vou ater a esses falsos profetas aos líderes religiosos. Não só profeta, porque o pastor hoje é o anjo da igreja. Entende? Eu vou ater a esses falsos profetas, a esses líderes espirituais. E o interessante é o que Jesus vai falar. Deixa eu abrir agora aqui a Bíblia online aqui, em Mateus 7, 22, ó, foi o que eu li. Muitos dirão em meu nome, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demônios e em teu nome fizemos muita maravilha. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí no 15, ele vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm como lobos devoradores. Mas olha o que diz o último versículo. Jesus, quando ele falava isso, a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, porquanto ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O que eu entendi dessa passagem? Como tendo autoridade, era como se o próprio Jesus, o próprio Jesus, ele detinha o conhecimento, ele tinha autoridade para falar o que estava falando. Então, a gente vê assim, as pessoas falam muito que autoridade espiritual é algo que você tem que estar em grau de santidade. Hoje eu não concordo. Entende? Por quê? É o que nós acabamos de ler aqui em Mateus 27, 22 e 23. Pessoas que expulsavam o demônio e faziam maravilhas. Vamos parar e pensar, poxa, se eles expulsavam o demônio e faziam maravilha, será que eles não tinham, abre aspas, um certo grau de intimidade com o Eterno? Mas isso quer dizer que era critério para eles ser salvo? Negativo. No versículo 29 vai falar que Jesus falava como quem tem autoridade. A conclusão que eu botei aqui como anotação não quer dizer que necessariamente a autoridade espiritual está relacionada a grau de santidade. É o caso do rapaz que o Júnior falou, que estava num hotel com a mulher se manifestou e ele sem entender nada, não é isso, Júnior? Balança a cabeça aí. O cara não tinha conhecimento sobre religião. Em algum momento, ele, de repente, por um parente ou alguém, ele ouviu falar sobre expulsar demônio, seja lá o que for, e ele determinou. Aí entra lá a definição do eu como entidade. Decidir atuar. Ele decidiu atuar, ainda que não com grau de intimidade para com Deus. Ele se decidiu, não, meu irmão, vou ter autoridade para expulsar esse demônio. E aconteceu. Mas não quer dizer que por ele ter expulsado o demônio, que ele é um candidato à vida eterna, que ele é um candidato a ser salvo.
E as igrejas pregam por aí que a autoridade espiritual é algo que você tem que estar em um grau elevadíssimo de santidade para com Deus. Já estou terminando, gente. E não é bem assim. Aí eu botei aqui, ó. Vejamos o capítulo de Lucas. Lucas 9, 49 e Marcos 9, 38. Ele também fala sobre o mesmo assunto. Eu estou em Lucas 9, 49. Diz assim, ó, vê se vocês conseguem ler daí. E respondeu João e disse: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que eu aprendo aqui. O discípulo vê um homem que expulsa demônio, mas não seguia Jesus. Aí Jesus falou assim, ó, no versículo de baixo, Jesus fala assim, ó, deixai-vos ir, porque quem não é contra nós é por nós. Isso nos bota a refletir. Porque tem muita gente que hoje está na igreja, está seguindo a Jesus, mas não imita ele em nada. Viu que interessante? Eu não sei se o Ricardo pegou ou estava aqui na sala. A gente leu em Lucas 9:49, aonde diz que o discípulo, João, chega e diz assim, mestre, nós impedimos um homem que expulsava demônios, mas não te seguia, como nós te seguimos. Aí Jesus falou, deixai, porque quem não é contra nós é por nós. Me fez refletir. Refletir no quê? Poxa, tem muita gente que hoje está dentro de templos, dentro de igreja, dizendo com a Bíblia debaixo do braço, eu sigo a Jesus, mas não imita ele em nada. Olha que profundidade. Tem gente como esse homem, que às vezes nem cristão é, mas que imita a Cristo em muitas coisas. Aí, para os pregadores aí de plantão, surge até um tema para pregação, né? É melhor seguir a Cristo ou imitar a Cristo? Aí, daqui desse versículo, foi aonde eu tirei, corroborou para o entendimento de que não necessariamente quem tem ali uma autoridade para expulsar demônio, né, precisa estar na igreja, pulando, subindo monte, fazendo acontecendo, porque isso não tem nada a ver com autoridade. Autoridade, por definição, é decidir atuar, decidir. Então, o que acontece? Autoridade é um exemplo. Você, na tua casa, na Bíblia, eu botei aqui uma observação, você encontra diversos tipos de autoridade. Autoridade divina, autoridade civil, autoridade militar, autoridade familiar, autoridade espiritual. Um exemplo, autoridade familiar. Quem é a autoridade familiar na tua casa? Você é o provedor, você é a autoridade na tua casa. Entende? No âmbito militar, existem os coronéis, né, os sargentos, existem autoridades superiores. Por que existe essa hierarquia? Porque um coronel para um sargento, eu acredito, né? Se eu estiver falando besteira, alguém que serviu aí me corrija, porque eu não servi, infelizmente, nem para bucha de canhão. Eu acredito que um coronel ele vai ter mais instruções de tática, de guerra, de seja lá o que for, do que um sargento. Então ele é autoridade acima do sargento porque ele tem mais instrução. Ele é apto para falar determinadas coisas. Quando chamam você, Ricardo, Júnior, Henrique, Jefferson, pô, vamos lá na minha casa orar, vamos lá orar pro fulano que está doente. Naquele momento ali, a autoridade é você. Porque eu entendo assim, olha, Deus, ele nos constituiu autoridade desde lá do primórdio. Né? Quando você vê, domine o homem, os animais da terra, do céu, do mar, ele deu o domínio da terra para o homem.
Jesus, ele diz, vocês farão as obras que eu fiz e as farão maiores. Isso tudo eu tiro não como autoridade espiritual. Eu dei um termo chamado de autoridade delegada. De antemão, o que é essa autoridade delegada? Você, Ricardo, decidiu orar por uma pessoa enferma. Quer necessariamente dizer que por você estar se sentindo ali autoridade para orar e curar, ela vai ser curada? Negativo. Porque cura, o Júnior falou muito bem, é dom. Não quer dizer que a pessoa vai ser curada. Mas pela misericórdia de Deus, e principalmente, olha o que eu vou falar, hein? Dependendo da fé da pessoa que está recebendo a oração, o milagre pode acontecer. Porque tem uma passagem na Bíblia interessantíssima, que a Bíblia é de próprio Jesus. Ele não conseguiu fazer muitos milagres em um determinado local por causa, sabe de quê? Incredulidade. É isso aí, Ricardo. Por causa da incredulidade, ele não pôde fazer ali muitos milagres. O próprio Cristo. Então você tira que você tá ali como autoridade, vou lá na casa do irmão, da irmã Zezé, vou lá orar por ela. Você é autoridade naquele momento. O que você falar, um exemplo, na igreja, no templo, né? Que a igreja somos nós. Se o pastor falar, fica de pé, todo mundo fica, igual robô, né? Senta, bate palma, faz isso. Ele, no momento ali, ele está sendo autoridade, ele é o anjo da igreja ali. A Bíblia, ela manda a todo tempo a gente cumprir a autoridade, a gente obedecer às nossas autoridades. Então, aqui, por conclusão, eu não sei se está dando tilt ou se o Ricardo já está saindo, eu não sei. Aqui, por conclusão, eu botei assim, olha, o homem, desde o início, já tem autoridade delegada por Deus, foi o que eu falei, nesta terra, onde Deus falou, domine o homem. Isso é uma autoridade que eu chamei aqui de autoridade delegada. A gente já tem delegações especificamente. Para a igreja, o pastor é autoridade. Igreja, nós, membros, né? Para o mundo, eu, você, o pastor, somos autoridade. Em que esfera? Espiritual. Espiritual. Claro, no mundo existem as autoridades, os juízes, existem os delegados, existem as autoridades. Por quê? Se você for ver por definição, quem tem o direito e o poder de ordenar, decidir, atuar. Então, e a Bíblia fala para a gente obedecer às autoridades. Então, eu volto a dizer aqui que a minha visão não é mais no que tange a pessoa ter que estar num grau elevadíssimo de santidade para com Deus para ser autoridade espiritual. Eu não sei se vocês conseguiram entender toda a minha explanação aqui. Por último, eu botei aqui, ó, quando decidir atuar em uma área espiritual de conhecimento, sou autoridade neste ponto. Aí o que eu já até falei como exemplo, orar na casa de um irmão. Aí eu botei aqui, olha, autoridade para curar não existe. O que existe são dons. Você tem o dom, ou você vai fazer o que a Bíblia diz, buscai com zelo os dons espirituais. O que existe são dons espirituais. Devemos buscar com zelo, e se for da vontade do Pai, nós teremos esse dom de cura, o dom de maravilhas, o dom disso, o dom daquilo, e assim vai. A autoridade, o meu parecer agora é decidir atuar numa área X, independente de ser a área espiritual, né? Como o Ricardo falou, o Ricardo, para quem não sabe, tem desenvolvido uns trabalhos em praças, e ele ali naquele momento, ele está sendo autoridade para desenvolver esse trabalho, entendeu? Querendo ou não, tem pessoas que estão ouvindo a voz dele e tá dando crédito à voz dele, porque podem não conhecer, podem estar afastados, vai depender de N situações. Então, assim, essa foi a minha explanação. Não estou aqui dizendo que eu sou o detentor da razão, da lógica, né? Mas estamos aí para vocês, de repente, mas Gessé, e se isso? Gessé, isso, aquilo. Estamos aí para poder conversar, beleza? Fala aí alguma coisa aí, vocês aí.
Posso falar? Então, pode falar. Desculpa aí, Júnior. O Júnior, ele perguntou, né, se realmente existe, e a explicação do Gessé é tipo, pô, entendeu? Mas eu vou fazer um resumo, eu concordo com o que o Gessé falou, delegado, existe, né, existe essa autoridade, por quê? Porque quando Jesus ele estava na cruz, né, antes de ir para a cruz, que ele foi para Pilatos, que Pilatos falou, eu posso te livrar da morte, Jesus fala o que para ele? Você tem autoridade, você até pode, mas isso que foi dado a você veio do Pai. Entendeu? Então ele tá respeitando. Olha quem estava respeitando a autoridade ali era Jesus. Então, eu concordo com o que o Gessé falou, existe essa autoridade, ela é dada, né? Não depende de, que eu sou isso, eu sou aquilo. Se você tiver, hoje eu estou aqui no aniversário, vai me dar a oportunidade, então eu sou uma autoridade para abençoar aquelas pessoas que estão aqui, né? O Júnior falou uma coisa interessante, um cara que não serve, um cara que não vai para a igreja, um cara que não tem uma santidade, e de repente ele expulsa. Por que aconteceu isso, Júnior? Porque ele não expulsou no nome dele, ele expulsou no nome de Jesus. E esse nome tem poder, entendeu? O Gessé jogou sobre Mateus 7, 22, e eu preguei esses dias, né, sobre esse texto, e ele é interessante, porque os caras, aparentemente, ele parecia que eles faziam tudo, né? Eles, expulsavam o demônio, eles profetizavam, eles faziam tudo, mas Jesus falou o quê? Apartai-vos de mim. Então, isso significa que eu consigo fazer isso tudo, mas eu também consigo pecar. É o que acontece hoje. Por quê? Porque eu sou um canal, né? Aí ele foi no 9. Ele foi no 9. No 9 diz que Jesus falou, quem não é contra mim, né? É a favor de mim. Então ele está dizendo, olha só, o importante não é aquele que está falando, é o que passa nele. Está passando a palavra de Deus? A gente vê muita gente hoje, fulano rouba, ciclano rouba, por que a igreja dele? Mas ele tem um dom, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele pode ser uma das pessoas que vai chegar e Jesus vai falar para ele, apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Ele continuou com a iniquidade. O que é iniquidade? É eu estar sempre pecando, não tem arrependimento. Então, aquele povo, ele tinha. Por que ele conseguia? Então, eu concordo com o que o Gessé falou em relação a não depende da tua santidade, mas é no nome que é todo poderoso, né? Eu tive um lance, a autoridade ela é nos dada, sim, eu concordo também, porque eu tinha um culto de libertação, e 4 anos eu naquele culto de libertação. Olha só que interessante, manifestou uma menina. Essa menina se manifestou com um demônio muito forte, um demônio que levava 5, 6 diáconos de uma vez só. O pastor da minha igreja, o meu pastor na época, ele estava comigo. E ele ali, ele é autoridade da igreja local. E ele começou ali batalhando com ela. E ele ficou cerca de 40 minutos batalhando. Olha que interessante, Gessé. Olha só, Júnior, Henrique. Olha que interessante. E ali ele começou fazendo aquilo tudo. E quando ele abaixou assim, o demônio me olhou. Quando ele me olhou assim, ele estava tentando levar o corpo da menina para a estrada. Ele falou, eu vou matar ela. E ele foi levando. Quando ele me olhou, ele falou assim, eu te odeio. Eu estava debaixo, eu estava cobrindo a vida do pastor, eu estava atrás dele, eu vim por debaixo da perna dele e falei, que bom que você me odeia. Chega, sai, em nome de Jesus, sai. A menina voltou. Por que aconteceu isso? Pode falar, Gessé. Bateu 1 hora agora, pode ser que comece a dar tilt. Aí eu não sei se a gente manda outro link, a galera volta para a sala. Espera cair, né? Aí você manda de novo. Não, mas é isso que eu quero confirmar. Se cair ou der algum tilt, eu mando outro link, a galera volta para a sala, é isso? Volta. Tá, beleza, então. Beleza. Entendeu? Aí expulsou. O que eu entendo nisso ali? Naquele dia, o pastor me deu essa autoridade de eu tomar conta do culto. Então a autoridade estava sobre mim.
Entendeu? Então, quando esse rapaz expulsou o demônio, ele expulsou o demônio porque ele expulsou no nome de Jesus. Tem que ter essa autoridade. Às vezes você fala, você não vai chegar e vai falar, pô, sai em nome de Jesus. Ela vai te dar um poder a mais, uma palavra mais firme. Então aconteceu. Então eu acredito que existe sim essa autoridade, até mesmo, e eu vou contar outro exemplo. Uma roda de diácono e uma menina se manifestou. E todo mundo começou, sai em nome de Jesus, queima, sai, e aquilo tudo. O diabo olhava assim para todo mundo e ria. E ele falou assim, vocês nem ordem têm, porque vocês não têm autoridade. Tinha que ter um ali e falar, tá comigo. Entendeu? Porque o diabo, ele tem a hierarquia dele. Você vê que eles vêm, os que apresentam na igreja, né, o principado, potestade, eles ficam o quê? No alto. Eles não descem. Os que descem e que faz isso são os menores. Eu fui da macumba, né? E quando tinha um diabo manifestado e subia, sei lá, ou descia, o outro falava assim, estou indo embora porque chegou um maior do que eu. Eles se respeitam. Eles têm uma hierarquia. Então, a gente também, quem é diácono, quem é presbítero, quem tem um cargo, né? Porque Deus colocou aquele cargo ali, ele é conhecido. Portanto, tem aquela passagem, Jessé, que eu não me lembro, mas fala, pô, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, mas você? Por quê? Então ele nos conhece, ele sabe quem você é, no mundo. Agora, a diferença, ô Júnior, não é eles saberem quem nós somos, é se a gente sabe que nós somos filhos. Entendeu? A gente é que... Aí eu entro num outro tema, que é identidade. Jessé, é um tema muito bom. Por quê? Porque quando eu tiro minha identidade aqui, ela me dá quem são meus pais. Então, quando alguém me chamar de Felipe, eu vou falar, meu nome é Ricardo. Sabe o que está faltando na gente? Quem a gente é. Ai, um fala que eu sou isso, um fala que eu sou aquilo, e você vê uma porção de crente confuso. Identidade. Isso daí é outro assunto para dormir e eu não sei o quê. Mas voltando ao ponto. Então, ô Júnior, existe sim. Você no mundo espiritual, como o Jessé falou, você é conhecido. A diferença é se eu exerço ou não a autoridade. Eu vou te dar um outro exemplo. Hoje, nós não estamos indo ao templo. O Jessé falou uma coisa, nós somos a igreja, né? E quando teve ceia, o pastor não fez a ceia. Quem teve que fazer a ceia, muitas casas, foi nós mesmos. Ai, mas eu não posso fazer ceia porque eu não sou pastor. Naquele momento você foi. Ah, eu não posso servir porque eu não sou o diácono. Naquele momento tu teve que servir a tua família. Tu tá entendendo o que Deus permitiu a gente passar para a gente entender? Não estou tirando a autoridade deles, mas não é a principal. Por quê? O véu foi rasgado, eu tenho acesso. Só que a gente prefere ficar, o Júnior, Jessé, Henrique, e eu não sei se o irmão do Jessé também está aí, a gente prefere ficar na geração de Moisés. Pastor, ora por mim. Pastor, fulano, ciclano, e ele é diácono. Quando entra alguém com cargo. Só que eu acredito muito no coração, mano. Eu acredito muito no coração. Aquele coração onde as pessoas vão falar assim, a irmãzinha estava orando pela igreja, a igreja enchia, o pastor pensou que era por causa dele, da boa palavra. A irmãzinha morreu, a igreja foi e desvaziou. Aquele pastor começou a perguntar para Deus, Deus usou um profeta e falou, enchia por causa da intercessão da minha serva. Quem era a serva? Era uma moça de chinelo, sem cargo, talvez com os dentes ruins, mas tinha um coração. Tu tá entendendo? Então, essa é a diferença. A autoridade é nos dada. Cai um demônio ali. Eu vou chamar o pastor.
Gessé, uma coisa engraçada. Eu tinha voltado de viagem, e aí o pessoal me ligando, e eu falei, não, pô, eu nem avisei eles que eu tô aqui. E daqui a pouco falaram assim, cara, a fulano tá endemoniado. Aí eu tava tomando açaí aí. E tu sabe que eu sou meio maluco, né? Aí eu falei, não, pô, não vou, tô tomando meu açaí, tá maluco, vou expulsar demônio. Não vou. E pá, daqui a pouco o garoto me liga desesperado. Ricardo, eu falei, cara, eu tô longe. Aí sabe o que eu fiz, Jessé? Adivinha? Bota no Viva Voz. Aí eu saí do lugar que eu tava tomando açaí com um casal e minha esposa, saí. A minha esposa falou assim, tu não vai fazer isso. Eu falei, vou, pô. Vou, falei, bota no Viva Voz. Aí ele, botei. Eu falei, demônio, em nome de Jesus, sai! Eu, alô? 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 Aí daqui a pouco a menina pegou o negócio e falou, ele caiu. Eu falei, agora você bota a mão nele e bota o Viva Voz no ouvido dele. Demônio, em nome de Jesus eu te dou ordem. Sai! Aí Ricardo, ele voltou. Obrigado, gente! Entendeu? Aí tava chegando o presbítero, amigo meu, chegando, ele não sabia que era eu. Aí ele, caraca! Daqui a pouco ele me contou, Ricardo, tu acredita que eu cheguei aqui e tinha um maluco no telefone, expulsando demônio pelo telefone? Aí eu falei, esse maluco era eu, parceiro. Aí ele, cara, só podia vir de tu, cara, tu é doido. Aconteceu. Por quê? Foi em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus, eu passei pelo momento, eu na Michelin, eu tava mal. Tava mal espiritualmente. Quando eu cheguei dentro de casa, uma vizinha se manifestou. Aí eu falei, eu não vou, porque eu não tô legal. Aí Jesus falou assim, cara, tu tem que entender que não é quando tu tá legal. Tu tem que entender que é no meu nome. Jessé, eu fui, em nome de Jesus, sai. E eu vi que o poder não estava em mim, o poder é nele. E eu entendi que quando eu estou fraco, aí eu tô forte. Entendeu? Então, não sei se deu para todos entender aí, mas é o que eu penso, né? Mais ou menos, a autoridade existe, Jesus respeita. Cheguei num lugar, eu sou evangelista, ele é pastor, a autoridade é com ele. Se ele me passar, aí tá comigo. Mas no mundo espiritual, eles conhecem a gente. Fala, Júnior. Júnior quer falar? Então, eu tô anotando aqui. E eu vou esperar o Henrique falar para depois eu fazer um resumão do que eu entendi. Entendeu? Cara, tô muito feliz, tô muito assim, até emocionado, que eu amo escutar experiências, eu amo escutar palavras de Deus, o que o irmão passou, experiências próprias de irmãos, né? Eu amo escutar isso, entendeu? Mas deixa o Henrique falar, que eu vou fazer um resumão, aí eu passo para vocês o que eu entendi. Sua dúvida, Júnior, também era minha. Então, assim, foi esclarecido. E ainda mais assim, há pouco assim, eu conversei com o Gessé, falei para ele mais ou menos, né, como eu estava. Hoje eu estou afastado, infelizmente. E assim, não tem justificativa. Henrique, não precisa esperar a igreja voltar, não. Tu pode voltar aqui, tá? Isso daí isso é igreja. Então tô te dando logo um alô. Eu sei, amém, eu sei. E assim, essa era uma dúvida também. E uma coisa algo que me decepcionou muito, já pulando para outro assunto também, é em relação à graça de Deus. Quando a gente chega para um irmão, pô, graça e paz, ou a paz do Senhor, isso, no meu entender, é gratuito, correto? Por quê? Por que um cristão, um evangélico, ele não deseja a paz do Senhor ou graça e paz para um que não é evangélico? Entendeu? Mas assim, a minha dúvida também era em relação a isso, a mesma do Júnior. Sempre tive essa dúvida e não tinha oportunidade para poder
perguntar a alguém ou alguém esclarecer isso. E hoje, assim, já entendi, concordo com tudo, entendi. E mais um ouvinte. E aprendendo bastante com vocês. Vai lá. Jefim, entenda uma coisa. Você não vai conquistar autoridade. Independente de cristão ou não, a autoridade você já tem. Foi os exemplos que a gente viu aqui. Pessoas que não seguiam a Jesus e expulsavam demônios. Pessoas que se decidiram fazer uma determinada coisa com autoridade. O próprio eu, a definição pelos filósofos, o próprio eu se torna uma entidade. O que é autoridade? Foi dito no início. Decidir atuar em uma área. Entendeu? O exemplo que eu dei mais claro foi o seguinte, Jefim para mim aqui congelou. O exemplo que eu dei mais claro foi o seguinte: quando te chamam para ir numa casa de uma pessoa orar. O Júnior, esses dias atrás, uns meses atrás, não muito tempo, o Júnior falou: Jessé, vamos na casa do irmão fulano e na casa do irmão Bertano orar. O Júnior foi a autoridade. Chegando lá, louvamos, oramos pelos irmãos, fomos ali sendo representatividade de autoridade espiritual. Quanto que eu posso exercer? A qualquer momento, irmão. Isso não é critério para salvação. Portanto, que a gente acabou de ver na Bíblia que pessoas que faziam maravilhas, sinais e prodígios, o próprio Jesus falou: apartai-vos de mim. Naquele grande dia ele vai falar: apartai-vos de mim. Entende? Agora, volto a dizer, não tem nada a ver de ter que estar com um grau de santidade elevadíssimo para atuar. Você, independente de estar na igreja ou não, Deus, ele já te delegou, autoridade delegada. Domine, sujeitai a terra. Entende? É por isso que tem gente que não consegue compreender como é que pode uma pessoa que não é cristã expulsar demônio. Tentaram acusar Jesus que Jesus expulsava demônios por demônios. O que Jesus falou? Pode um reino dividido subsistir? Nenhum lar dividido vai subsistir. Então, ou seja, se é da mesma farinha, eles não vão brigar, irmão. Eles não vão brigar, entendeu, Jeff? Então, a questão toda é essa. Você pode atuar a tua autoridade na esfera que for. Um exemplo, se tivéssemos aqui numa reunião de informática, eu acho que o que mais saca de informática aqui, eu não desmerecendo os colegas, eu acho que o que mais saca de informática aqui é você. Você, nesse tópico, seria autoridade nessa sala. Tá atuando. Entendeu? Então, eu aprendi, ouvindo vocês falar, né, pelo que eu entendi, que a autoridade, além dela ser dada, você já tem autoridade, tá? Eu não acredito que todos têm autoridade. Isso eu não sei. Seria uma outra coisa a se questionar. Mas eu entendo que isso é uma atitude minha de ter autoridade. Tipo assim, eu decidi ir lá na casa de fulano de tal, eu decidi colocar a mão nesse cara e expulsar. Tudo bem que eu expulso no nome de Jesus. É ele que faz toda essa maravilha, toda essa graça, é ele que faz. Mas eu acredito também que o cara teve fé ali, né? Pra ele entender que Jesus expulsa demônio, que esse nome tem poder, ele acreditou. Então eu entendi, no meu entendimento, eu entendi que ele teve fé nesse momento e expulsou. Que é o poder que Jesus já nos deixou de colocar a mão sobre os enfermos, curarão, pisarão de serpentes, de escorpiões. Entendo tudo isso é bíblico. E pelo que eu entendi, nosso irmão, o Ricardo, falou que... Tá assumindo, não seguia Jesus. Como é que pode isso? Da onde veio essa autoridade? Essa autoridade de antemão já foi delegada. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, sabe, já foi delegada. Sujeite a terra foi sujeita ao ser humano. O que é o ser humano? Se você for ver, o ser humano é um espírito preso numa matéria, num corpo. Corpo vem humanos vem de humus, que quer dizer terra. E o ser a pessoa que de fato é. Entende? A definição na segunda sobre entidade
os filósofos vão dizer que o próprio eu, ele é uma autoridade no que tange a identidade. Então, estou falando, Gessé, eu não vejo etapas. Você decidiu fazer determinada coisa, você vai fazer. Não quer dizer que você vai orar para um demônio e ele vai sair ou não. Deu para compreender? Não é o fato que você se predispôs a orar para o demônio sair que ele vai sair. Fala, Júlio. Então, mas isso não seria poder? Isso, o poder, pelo que eu entendi, além do poder ser dom, além de você... para você ter poder, você precisa crer, você precisa acreditar. E isso foi a primeira live que nós tivemos, que isso ficou claro. Do poder ser um dom, e para você exercer o poder, você tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar que ele está ali contigo, para você pôr a mão sobre os enfermos, sobre a mão... Todo o pessoal vai ser curado? Não. Todo mundo vai conseguir expulsar demônios de todo mundo? Não, porque a Bíblia também já fala que certa caixa de demônio só sai com jejum e oração. Mas poder, além de ser dom, e além de você acreditar para exercer o poder de Deus, isso é diferente da autoridade. Por quê? Porque Júnior, olha só. A gente tem que entender que existe o poder substantivo e o poder verbo. O poder verbo é no sentido de agir, atuar. E o poder substantivo é por palavra. Eu acredito, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acredito que o fato de você se predispor a falar de um assunto, esse é o ponto. Você é autoridade naquele assunto. Esquece a esfera espiritual. Porque a gente atrela, na esfera espiritual, a gente atrela logo a santidade, intimidade com Deus, poderes sobrenaturais. Poder sobrenatural é dom. E dom quem dá é Deus. Não quer dizer que, por eu me predispor a orar por pessoas enfermas, eu estou sendo autoridade ali naquele momento, levando a palavra, orando por elas. Mas não quer dizer que elas vão ser curadas, porque eu não tenho dom. Eu posso não ter o dom de curar. E o dom de curar, a Bíblia diz que os dons a gente tem que buscar com zelo. Como é que eu posso me inserir? Poxa, eu gostaria de ter o dom de curar. Irmão, se você quer curar, você precisa se envolver com o quê? Pessoas enfermas. Você precisa isso é uma visão minha, tá, gente? Você precisa se encher, de se envolver de pessoas enfermas a nível de você sentir a empatia, desenvolver a empatia. Eu tô vendo ali o Júnior sofrendo, cara. Eu não aguento mais, Deus, eu vou orar por ele, em nome de Jesus, vai acontecer. Pela misericórdia de Deus, pode acontecer. Como não? Porque hoje, Deus ele não tem o porquê ficar curando, ressuscitando morto. Deus ele não tem que ficar fazendo essas coisas. Hoje a função de Deus é o quê? Acalmar, consolar. A função de Deus na forma do Espírito Santo é consolar, entende? Então, assim, essa questão, para mim, pelo menos para mim, de autoridade espiritual, tipo, você está falando sobre algum assunto espiritual, você se predispôs, você se lançou, naquele momento você é autoridade. Entende? Vou orar pro fulano na casa de Bertano. Você é a representatividade. Você é a representatividade. É nesse aspecto que eu entendi e acredito que seja. Esse negócio de etapa, como é que eu desenvolvo isso? Não podemos confundir dons espirituais com autoridade. Você vai pregar na igreja, você ali é a autoridade que está falando de um assunto que Deus te deu. Porque eu volto a tocar no ponto. É o direito ao poder de ordenar, decidir, atuar, de se fazer obedecer. O pastor não fica, levanta, senta, bate palma. Está fazendo as pessoas obedecer ao comando da voz dele. Ele ali está sendo autoridade. Entendeu? Mais ou menos
A minha visão é essa. Eu acredito que pode ser que tenha pessoas que tenham outro tipo de visão, né? Não sei necessariamente firmar isso para vocês, mas eu acredito exatamente nesse ponto. A autoridade familiar é você. Gessiana hoje acabou de almoçar, Gessiana vai escovar o dente, só balançou a cabeça. Eu fui levar a mãe dela no ponto, olhei para a escova em cima do coisa, ela não tinha escovado o dente. Gessiana, vai escovar o dente? Eu vou, mas você vai agora, eu quero que tu vai agora, porque você não está fazendo nada demais para você não ter escovado o dente depois da refeição. Ela levantou na hora e foi. Por quê? Obedeceu a autoridade que eu tenho como pai sobre ela. Porque ela sabe que viria uma sanção se ela fizesse pirraça, se ela fizesse alguma coisa. Entendeu? Eu resolvi atuar naquele momento e dar uma voz de comando. Vai agora. O poder de decidir, de atuar, de se fazer obedecer é a definição de autoridade. Deu para entender aí?